Vamos Então, lá. Ana, como a gente combinou ali, a gente vai falar sobre finanças, né, no geral, é, entrando desde a parte da organização financeira, que é o meu trabalho na educação financeira, e inserindo a parte do investimento, que a gente consegue inserir o consórcio para alavancagem de patrimônio, como você faz, né? Sim. Aí eu queria que tu falasse um pouquinho do teu trabalho, desde o início, uma venda para alguém que tem interesse para aquisição de bens mesmo, que o consórcio, diferente de um financiamento, não tem juros, né? Então, para quem talvez tenha dificuldade de juntar um dinheiro para comprar à vista, o consórcio ele já é uma ferramenta muito boa para compra sem juros, de forma parcelada, é isso? Sim. Então, meu nome é Ana Lúcia, né? Vou me apresentar. Eu trabalho na empresa Ademicon, já trabalho há 12 anos na empresa, né? Trabalho com créditos, que são créditos liberados através de consórcio. O que seria o consórcio? O consórcio é um grupo de pessoas, né, que se reúne todo mês, são feitas várias compras nesse grupo. E o que é interessante, não tem juros, sabe? Você não paga ali 3 vezes o valor que você está contratando, só tem custo financeiro de taxa de administração, que hoje é 1,2 ao ano, dá 0,1% ao mês. Então, é um produto hoje excelente, aonde no Brasil hoje o crédito está escasso, né? Assim, além de estar escasso, a taxa de juros é muito alta. Você compra um bem e paga três, né? No consórcio não tem isso. Você paga o preço justo que você precisa, né? O preço justo que você pegou. Então, é o valor que você pegou. Só tem taxa de administração que é muito baixa. Eu falo por experiência própria, como eu te falei, tudo eu tenho consórcio hoje, tenho minha casa que eu fiz com consórcio, tenho carro que eu comprei com consórcio, então eu, além de trabalhar com isso, já ter ajudado muita gente a se programar, a aumentar o seu patrimônio, eu também aumentei o meu patrimônio com consórcio, sabe? Até assim, pessoas que não poderiam, não conseguiriam fazer um financiamento por causa de algum probleminha, assim, às vezes um cartão de crédito que atrasou, um desacordo comercial com o banco, e ali não conseguiria nunca fazer um financiamento, eu consegui ajudar essa pessoa a comprar a sua casa própria e o que é melhor, sem pagar juros, se planejando, entendeu? E formando um patrimônio. Porque olha só, hoje o consórcio, ele tem ali em torno, você paga ali em torno de 18 anos, né? É o prazo máximo do consórcio. Em um financiamento, são ali 35 anos. Uhum. Então, você pega uma carta de crédito, mesmo que você fique pelo final, você adquire 3 imóveis e não termina de pagar o financiamento, Sim. entendeu? Então, por isso que é um produto excelente, assim, é um produto muito bom Uhum. tanto de se trabalhar, né? E sem falar assim, né? Eu sou suspeita, mas eu amo muito a minha empresa. Então, ela é uma empresa que, graças a Deus, sempre foi assim, ela é pioneira. Foi hoje a Demicon em créditos de para imóveis ali, ela é pioneira. Então, assim, o trâmite da liberação não é tão assim complicado. Sabe, assim, você consegue formar patrimônio com consórcio, é isso, Uhum. É que tá? como já não tem essa parte tão burocrática da análise de crédito como seria para uma liberação de um Isso. financiamento, torna mais acessível até em questão documental e tudo mais, né? Sim, sim, isso aí, isso aí. É importante a gente falar que o consórcio ele não é um investimento financeiro, porém o bem e o que a pessoa adquire ali passa a compor o patrimônio dela. Então, Sim, entra como um investimento a partir do momento que ela adquire alguma coisa. sim. Mas existe forma de trabalhar com o consórcio como um investimento mesmo, né? Que Sim, que seria as vendas das cartas já contempladas, né? Que você consegue, a própria administradora te dá ali garantia de compra e você ganha um lucro, que é um lucro muito bom na venda dessas cartas, tá? Sai em média ali de 30% do valor da carta. Então, assim, é uma forma é um investimento. Você comprou, se você não quiser utilizar, você tem um leque de opções. Você pode comprar, construir, reformar, quitar um financiamento e você pode vender e ganhar um lucro de 30%. E formar patrimônio futuro, né? Como eu tenho um cliente hoje, um cliente que está fora do país, que hoje ele tem 7 imóveis comprados com cartas de créditos, todos alugados.
Então, ele está formando patrimônio para quando ele voltar para o Brasil, ele ter ali um patrimônio formado, né? Vários imóveis, que é a aposentadoria imobiliária dele, Uhum. entendeu? E ele está lá trabalhando, paga as cartas. Após a contemplação, ele comprou a casa e alugou. Então, o próprio inquilino está pagando ali a carta de crédito para Uhum. ele. Então, por isso que realmente é uma ferramenta financeira, assim, excelente, É para né? quem busca investir em imóveis para alugar, né? Sim, É um momento que está investindo num imóvel para alugar. Talvez investir com recurso próprio, se a gente for analisar hoje, até por conta da taxa de juros estar alta, que não é favorável para um financiamento, é favorável para um investimento. Então, talvez ao invés de se descapitalizar fazendo uma compra à vista, no caso de alguém que tem o recurso, sim. pode comprar carta de crédito que não tem juros, mantém o recurso que tinha lá em dinheiro investido, rendendo também juros, e aí compra parcelado aquele bem mesmo para investimento ou para uso próprio Sim. também, né? Ou uma casa na praia, um sítio, porque tem pessoas que têm a sua casa própria, mas quer adquirir uma casa na praia, quer adquirir um sítio, e com o consórcio você pode. Você pode comprar quantos imóveis você quiser, entendeu? Uhum, E assim, hoje tem consórcio para tudo, né? Tem para a parte imobiliária, tem para toda a parte do agronegócio, né? Se você quiser investir, é lá, você é um produtor rural, você quer comprar uma máquina nova, você quer comprar, investir numa granja, você quer comprar um trator, um caminhão, placas solares, drone, tudo. Para tudo tem consórcio. Inclusive para viajar para fora do país, para fazer uma cirurgia plástica, até para colocar faceta nos dentes, hoje tem uhum, consórcio. Porque o consórcio é uma ferramenta excelente para você se programar e não pagar ali 3 vezes o valor que você está contratando. uhum. Entende, E é Ju? uma ferramenta para organização, né? Que eu costumo trazer Sim, isso nos meus atendimentos, porque hoje, infelizmente, a gente mora num país que o perfil não é de conseguir guardar é, dinheiro, mas tem pessoas que têm facilidades de pagar uma conta. é. Então, às vezes, comprar alguma coisa, aí acaba financiando, porque tem facilidade para pagar uma conta, mas se puder esperar um pouquinho, compra um consórcio, paga menos, né? Por Sim, sim. juros. E aí também, como é que fica a questão da contemplação ali, né? Então, após a contemplação, o cliente ele tem uma opção, né? Por exemplo, se ele faz um de imóvel, ele tem a opção de comprar um imóvel, talvez que nem eu já tinha minha casa, né? Quando a minha carta contemplou, eu reformei ela toda, né? Reformei com consórcio. Então, você tem a opção de comprar um imóvel, de reformar, de construir, de quitar um financiamento imobiliário. Você tem a opção de estar comprando um sítio, né? Uma área rural, uma casa na praia. E assim, é rápido, tá? Tipo, você apresentar toda a sua documentação, a documentação do vendedor do imóvel, tudo certinho. Aquilo ali é liberado bem rápido, assim, sabe? Uhum. Não tem muita complicação, não. É, É, é interessante até para quem está começando, às vezes, vou adquirir o primeiro imóvel também, porque sim, consegue valores bem mais acessíveis. Agora, falando no que a pessoa, o público no geral entende melhor, né, Ana, na questão de valores, sim, porque um valor de um financiamento com a taxa que está hoje, mesmo para 100 mil, vai beirar ali uns R$ 1.000 de parcela, isso sem contar a entrada que a pessoa vai precisar dar, sim. né? E como é que tá as questões de valores, assim? Então, Hoje, no consórcio, uma carta de 100 mil reais, você não precisa da entrada, né? Você consegue ali, a gente consegue fazer uma parcela reduzida até a contemplação, porque isso aí é bom para o cliente não, como é que diz, não sair ali do planejamento financeiro dele, né? Então, a parcela 100% de um crédito de 100 mil reais seria em torno de 560 reais. Mas a gente consegue fazer uma parcela reduzida em torno de 340 reais, tá? Até a contemplação, ele contemplou, aí ele passa a pagar, ele entra na parcela 100%. uhum, Então, assim, e todo mês você tem a opção de ofertar um lance da própria carta, além do sorteio, então isso aí já, a chance de contemplação já dobra, né, no mês. E é isso. E olha só a diferença de uma parcela de 1.000 reais, uma carta num crédito de 100 mil, onde 30 mil você teria que dar de entrada. No consórcio, não. Você pode utilizar esses 30 mil para ofertar como lance, né? E acelerar a contemplação da sua carta.
Uhum. E hoje você tem a opção também no crédito imobiliário de ofertar ali o FGTS, se você tem. Se você tem SLT e tem FGTS parado, você pode ofertar. Você pode ofertar como Uhum. lance. E tudo que você oferta como lance abate do saldo devedor. Sim. Ana, vamos responder algumas perguntas aqui, até algumas coisas a gente já acabou falando, mas se alguém entrou depois também é interessante frisar que alguém perguntou aqui se precisa dar entrada no consórcio. Não precisa. O consórcio você entra pagando ali só a parcela. Não precisa da entrada, não tem taxa de adesão, entendeu? Então, assim, é só pagando a parcela. Você recebe um contrato, todo mês vai o boleto na sua casa, você recebe por e-mail. Você tem um aplicativo da Demicon que você baixa no celular ali, você consegue ver todas as informações da sua carta de crédito e não precisa. Você não precisa ter entrada para poder fazer a carta de Uhum. crédito. E uma outra pergunta ali é referente à reforma. Tá, Eu, até como tu já falou, eu vou estender um pouquinho a pergunta. No caso de alguém que compra um consórcio para veículo, ele pode migrar depois para não imóvel ou não? pode. Não, ele é específico. O consórcio imobiliário, ele é específico imobiliário. Ele não Uhum, pode migrar, você teria que fazer uma carta para compra do automóvel, uhum. né? Mas não Mas pode. no caso da carta de imóvel, pode usar para reforma Pode de imóvel. usar para reformar, construir, tá? Se você tem um terreno ou você quer comprar e construir, você pode. Você primeiramente compra o terreno, a Demicon vai pagar o terreno ali e depois o restante da carta você vai utilizar para a construção. E a reforma, você vai apresentar ali os seus documentos e ali os seus documentos e a matrícula do imóvel e tudo certo. E você Uhum, consegue fazer a reforma. Esse valor vai para sua conta e você vai optar ali pelo profissional que você vai contratar, pelos materiais, tudo, ou contratar uma empresa que já vai fazer tudo sem você se incomodar e fica ao seu critério. uhum. E aí, outra pergunta aqui, tá? Como que acontece a contemplação? A contemplação, ela é por sorteio, tá? Pela Loteria Federal. Ela, além daí, primeiro tem o sorteio, depois vem as assembleias, que são as ofertas de lance. Aí tem o lance fixo, aquele que você oferta da própria carta, você pega até 30% do valor, ele vai de 25% a 30% do valor da carta que você pegou. E você oferta, na verdade, quem oferta é o escritório. Nós damos toda a assessoria para os nossos clientes, né? Então, somos nós que ofertamos os lances. E depois tem o lance limitado, aonde uma parte desconta da carta, outra parte é com recurso seu. E também tem o lance livre, que é um leilão, né? Ele é total livre e ali sempre o que sai é quem ofertou mais. Uhum. Entendeu? Outra pergunta que a gente já falou aqui, mas só para reforçar também, que eu também acho bem importante, por que que ele é de fato mais vantajoso que um financiamento? Primeira, primeiro lugar, né? Ele não tem juros, tá? Como eu te falei, só tem taxa de administração, né? De 1,2 ao ano, que é muito baixa. Vamos lá, um crédito de 100 mil, você paga em torno de uns 124 mil no total, né? Que só tem taxa de administração. Um crédito de 100 mil ali, você não vai entrar. Eu falo crédito de 100 mil, mas é qualquer valor, né? Não tem juros, não tem entrada, você não vai pagar 3 vezes o valor que você está contratando. E o prazo, né? Que hoje um financiamento é 35 anos, o consórcio ele é 18 anos, então quase que dobra o prazo. Uhum, Então, por isso que ele é vantajoso. Você termina todo o consórcio, por exemplo, se você faz um financiamento e um consórcio, você termina todo o consórcio e você não terminou de pagar o financiamento, entende? Então, por isso, é bem mais vantajoso hoje você fazer um consórcio que você fazer um financiamento. uhum. Ana, aqui tem uma outra pergunta que a gente já respondeu também, que alguém perguntou se o consórcio é só para casa e carro. A gente já sabe que não, que tem Não. outras, né? Mas tu comercializa só de imóvel ou tu faz de outros também?
Não, nós temos todos os, ali para tudo, para a parte do agro, para imóvel, automóvel, caminhão, até se você quiser comprar um avião, hoje você consegue com consórcio. Uhum. Helicóptero, jet ski, tudo. Para fazer viagem internacional, para poder pagar uma formatura, pagar um casamento, sabe? Tem consórcio para tudo. Fazer uma cirurgia plástica, Uhum. tudo. E aí, cada Entende? um, a mesma questão. Se eu compro para um tipo, eu só É, consigo usar para aquele que eu é comprei. isso aí. Você tem o serviço você consegue usar para cirurgia plástica e viagem e pagar uma faculdade, né? Uhum. Agora, o de imóvel, que seria para compra, construção, reforma e quitação de um financiamento imobiliário. E o de automóvel é para toda a parte com motor ali, que seria carro, caminhão, trator, maquinário do agro, jet ski, avião, tudo. Uhum. Entende? É Então, isso aí. se alguém querer te procurar para fazer alguma simulação, te contratar, contratar algum desses produtos que a gente está conversando, como é que as pessoas te encontram? Então, eu tenho ali o meu Instagram, né, Ana Lúcia Investe, e também tenho o meu WhatsApp. Eu posso deixar, né, Uhum. depois aqui, deixar para. E daí é só me chamar. Eu tenho experiência já de 12 anos, graças a Deus, vários clientes contemplados, e é isso. E sou uma usuária de consórcio, sabe? E vou ser bem sincera, foi um produto assim que me deu bastante prosperidade. Né? Porque eu já viajei para fora do país com consórcio, eu já comprei meu automóvel com consórcio, eu já reformei toda a minha casa com consórcio, então eu uso o produto. O produto é maravilhoso, Uhum. né? É claro, você tem que ter um pouco de paciência, porque tem o tempo, que é um planejamento, né? Que você sabe, a gente paga o preço da pressa, né? Se Sim. você quer uma coisa para ontem, você vai pagar o preço da pressa. Então, eu planejo tudo. Se eu quero viajar, eu já planejo, já deixo tudo planejado, porque eu sei que se eu planejar, eu vou pagar menos que a metade do valor que eu pagaria se eu não planejasse. Então, Uhum. esse aí é o planejamento. Planejou, você não paga os juros exorbitantes. Sim, Ana, a parte de planejamento aí entra bastante com o que eu trabalho, né? Porque tudo é, se a gente planeja, a gente consegue mensurar e aí consegue talvez fazer coisas melhores, maiores, se tiver o planejamento anterior. Então, tanto para aquisição de bens quanto para viagem, colocar ali na ponta do lápis, se programar e fazer Sim, perspectiva do futuro, o quanto tem previsto para receber, o quanto tem previsto já para pagar, para poder fazer uma programação. Mas a gente sabe, né, que a maioria das pessoas são sim, imediatistas, então a maioria entra em financiamento, é, porque quer, tem, né? é, E o financiamento ele permite já sair com o bem em mãos. No caso de um veículo, por exemplo, porque de imóvel também não é assim de um dia para o outro, sim, mesmo no financiamento, né? sim, Mas o consórcio ele permite até para quem não tem o hábito de se programar, começar a fazer uma programação, porque como eu falei anteriormente, às vezes as pessoas têm facilidades de pagar conta, por isso que para elas, não, eu vou comprar já porque eu estou pagando, eu já sei que eu tenho. E o consórcio não deixa de ser isso, porém de uma forma programada, antecipada, junta aquele dinheiro que fica lá na administradora do consórcio para adquirir aquele bem específico com uma taxa que não é a taxa de juros, vai pagar bem mais barato e se torna mais fácil às vezes do que, não, vou começar a guardar, nunca tive o hábito de guardar um dinheiro, vou começar a guardar um dinheiro todo mês para comprar um carro ano que vem. Talvez a pessoa não consegue, acaba gastando o dinheiro com outra coisa e aí não adquire o carro da forma que queria, acaba indo de novo para o isso financiamento. aí, Ju. Não, ele meio que limita a pessoa a pagar algo, né? É. Que vai estar destinado para algo específico. A gente costuma falar aqui no escritório que é o boleto do bem, né? É um boleto que você paga para você todo mês. Porque tem pessoas que realmente, tem umas pessoas que conseguem juntar dinheiro, tá? Tem umas que conseguem, mas vamos lá, se ela junta e compra à vista, ela se descapitaliza, né? Agora, se ela tem um boleto ali, ela paga, a qualquer momento vem esse valor para ela, vem sem juros, e ela vai comprar esse bem e vai deixar ali se pagando, né? Então, é bom para essa pessoa e é melhor ainda para aquela pessoa que não consegue juntar dinheiro, que é aquela pessoa que ela chega no final do mês, eu conheço muita gente assim, tá? Que chega no final do mês, recebe o pagamento, no outro dia não tem mais nem um centavo.
porque já está ali devendo todo, porque já deve todo no cartão de crédito, já comprou um monte de coisa. E ali você tem um boleto, você sabe, e ele se adapta ali no seu orçamento, sabe? Uhum. Porque eu falo por mim, no início, dá uma, né, uma tipo, ai, mais uma conta. Não é uma conta, isso aqui é um investimento. Então, assim, no início você sente um pouquinho, mas depois ele se adapta no seu orçamento e é um dinheiro que é seu, está guardado, garantido, fiscalizado, auditado pelo Banco Central Brasileiro. Uhum. E vai voltar para você rentabilizado a qualquer momento. Uhum. Entendeu? Juana, e na parte da aquisição ali, que tu falou que tem pessoas que já adquiriram mais de uma carta de crédito, né? Sim, eu tenho clientes que têm 50 cotas de 50 cartas de consórcio. Mas Entendeu? na parte da análise, num caso até para que seja um imóvel apenas, mas na questão do valor, eu quero uma carta de crédito de 300 mil, mas a minha renda é baixa. Existe uma análise de crédito parecida, assim, com relação a Existe. pessoal? Existe sim. Mas você tem a opção de juntar renda, por exemplo. Você pode juntar renda com a sua esposa, você pode colocar uma segunda renda. Às vezes a pessoa tem um trabalho fixo, mas ela vende lingerie, ou ela vende Natura, vende o Boticário, e você pode juntar renda, entendeu? Uhum. Então, assim, você consegue, e através você pode, por exemplo, eu tive um cliente que comprou um imóvel que ele fazia queijo para vender. Mas o que que acontece? Ele tinha condições, ele tinha ali, ele fazia queijo para vender e foi feito através do imposto de renda do ano. Ele fez o Uhum. imposto de renda, comprovou ali, pronto. Uhum. Entendeu? E, Ana, uma outra dúvida que me surgiu aqui agora também. Quando alguém contrata, né, o contrato ali de 18 anos, se em algum momento a pessoa passou por alguma instabilidade financeira, tem alguma forma de negociação sem estar contemplada a carta, naquela questão de venda ali da carta? Então, ela pode vender, se ela quiser, para uma outra pessoa, né? Na verdade, os investidores, eles só compram cartas contempladas, mas aparece algum que compra, entendeu? Um consórcio em andamento já pago, mas ela pode negociar. Mas o que acontece? Se ela cancelar essa carta, ela vai continuar participando do sorteio, né? Pelo menos na Demicon é assim. Ela vai continuar participando do sorteio, o sorteio dos cancelados, né? Que daí todo mês sai um contemplado ali e de cada grupo, né? E ela vai receber 80% do fundo comum daquele grupo, entendeu? 20% é multa por desistência, né? Que tem a multa ali que é prevista, mas 80% do fundo comum ela recebe. Uhum, Após a contemplação, né? sim. Após a contemplação ou, ou quando terminar o grupo, Uhum. né? Entendeu? Entra a mesma questão também da organização do planejamento, né? Na hora de adquirir a carta, a própria pessoa também fazer uma análise da questão das parcelas É, ali para a intenção é ficar com ela não sem ter o cancelamento, né? Porque aí, sim, é claro que ali você está fazendo uma programação para futuro, né? Para aumentar seu patrimônio no futuro. Então você tem que saber que aquela parcela tem que caber no seu bolso, uhum, né? Fazer uma parcela que caiba ali no seu bolso, que você consiga pagar todo mês. Até então, porque, por exemplo, você paga certinho todo mês, sua chance de contemplação é bem maior, uhum. né? Mas eu entrei nisso ainda até para trazer, porque ainda assim o ônus seria menos prejudicial num caso de um financiamento, porque se a pessoa traz um financiamento, ela vai perder o bem, né? Provavelmente É, o bem todo ela, é difícil de fazer algum é, tipo de sim, sim. vender, teria que conseguir vender o imóvel para talvez se livrar daquela dívida e tudo mais, então se tornaria um pouquinho mais difícil também na parte do financiamento, num caso de. Eu conheci uma moça que ela perdeu um bem para um banco, né? E ela me passou que mesmo perdendo o bem, ela ainda ficou com restrição no nome dela, porque o bem foi vendido em leilão bem abaixo do valor e ela ainda ficou devendo Uhum, para o banco, entendeu? Então, assim, foi isso que ela me passou, né? Então, assim, é por isso que eu falo, nessas coisas é muito melhor você adquirir um consórcio, sabe? Assim, se planejar futuramente, adquirir um consórcio. Eu queria muito ter ficado sabendo dessas informações antes, assim, porque eu tenho 12 anos de empresa, eu queria já ter, sabe, desde quando eu era bem mais nova, né? Porque é isso, eu conheço pessoas que têm 14 imóveis, todos comprados com uhum. consórcio, sabe?
Essas pessoas que têm, assim, que têm já o costume de fazer cartas de crédito. Tem pessoas que eu vou atender que ela diz, ó, eu comprei essa casa com consórcio, comprei aquela moto com consórcio. É um planejamento, entende? Uhum. É um planejamento, é um dinheiro com custo financeiro baixo, né? Sim, e Ana, em E- relação a esse, né, a gente gostaria de ter conhecido antes toda a parte da educação financeira, eu trago muito isso, né? Porque a gente às vezes erra ou peca em coisas de pagar mais e- caro ou até deixar de ganhar algo financeiramente falando por falta de conhecimento. Então, o intuito da live aqui é isso, é levar mais conhecimento para as pessoas, porque existem formas mais fáceis que às vezes as pessoas não enxergam, não sabem que existe, de talvez adquirir um imóvel melhor, já tem um imóvel financiado, mas aí ao invés de alavancar de forma financiada de novo, pode adquirir novos imóveis ou outros bens, até mesmo veículo de forma com consórcio é para isso aí. fugir das taxas de juros, fugir dessas cobranças a mais que o conhecimento traz, né? Então, a gente Sim. tendo conhecimento financeiro, a gente consegue ganhar em muita coisa, em muitas coisas pequenas do dia a dia e em coisas grandes que seria, no caso, na hora de adquirir algum bem. É isso mesmo, Ju. E tudo, né? Assim, um consultor financeiro hoje é muito importante na nossa vida, né? Para tudo, tá? Para tudo, até para você planejar ali os seus gastos, você registrar, porque às vezes você sai gastando, gastando, gastando. Quando você vê, às vezes você fica, meu Deus, onde foi que eu gastei todo o dinheiro? Mas você não registrou onde as suas saídas, as suas entradas, né? Com o que você fez, o que que você investiu, porque você tem que uma parte do seu pago, do seu salário ali, da sua renda, você tem que, claro, você tem que viver, mas você tem que investir em alguma coisa para o seu futuro, Uhum, porque o futuro chega, né? E você tem que ter ali para poder estar bem no uhum. futuro. E a maioria das pessoas não conseguem, né? Não Não, sobra dinheiro para guardar um valor todo mês. E às vezes, se tivesse o conhecimento antes, agora talvez já está pagando um financiamento, já está pagando um financiamento de carro ou de casa, se tivesse adquirido esse conhecimento antes e às vezes encaixava melhor o consórcio, teria esse dinheiro sim, sobrando para conseguir ter outros investimentos financeiros também, e aí começar a ganhar juros ali ao invés de pagar juros, né? Ter é essa isso mesmo. assim que é a organização e o conhecimento que vai trazendo para a gente. É isso aí, Ju. É isso aí. A organização e conhecimento é tudo. Uhum. Hoje na nossa vida, né? E tem mais alguma outra coisa que queira incluir ali no consórcio? Então, o consórcio, assim, ele permite, por exemplo, eu tenho clientes até assim, estrangeiros, sabe? Clientes que veio que veio de outros países trabalhar no Brasil, claro, tem documentação brasileira, né? Porque eles fizeram ali CPF, tudo direitinho, mas eu tenho clientes estrangeiros que veio e hoje tem 3 casas compradas com consórcio. Sabe que, Uhum. e na verdade, o perfil dele no banco nunca aprovaria por um Sim. financiamento, Uhum. sabe? É bem Então, assim, a gente fica muito feliz em poder estar ajudando uma pessoa, um trabalhador que veio para o Brasil, trabalha e hoje ele tem um patrimônio através do consórcio. Uhum. É um produto, assim, é muito bom, sabe, Ju? Assim, eu falo do consórcio todo dia que é isso que eu tenho para dizer sobre a ferramenta do consórcio, né? E sem Uhum. falar que você ganha também, assim, ó, vamos lá, como você compra um consórcio, como eu te falei, do investimento ali, você não quer comprar nada, aconteceu que você contemplou ali no segundo mês, você vende. Uhum. Entendeu? Você vai lá e vende a carta. A gente tem lista de espera de pessoas que querem adquirir uma carta contemplada. Então, você vai lucrar ali, alavancar aquilo que você investiu 1000%, sabe? Uhum. Então, assim, é um dinheiro que vai voltar para você a qualquer momento, vai voltar rentabilizado. Sim. Ana, então entrando um pouquinho nessa da carta contemplada ali, se alguém quer comprar uma carta contemplada, como é que funciona essa questão assim também de análise de crédito? Sim,
por exemplo, uma carta contemplada, ela tem uma análise de crédito ali mais rigorosa que a carta original de consórcio, né? Porque o consórcio, você cria um relacionamento com a empresa, você está pagando todo mês e você cria um relacionamento com a empresa. Já a carta contemplada, você não é cliente da empresa, surgiu uma carta contemplada, você foi lá e comprou. Então, já tem um pouquinho a mais rigorosa ali na análise de crédito. Mas também é vantajoso, ainda sai mais barato do que você fazer um financiamento, Uhum, tá? Mesmo com a entrada, que hoje seria em torno de 50%, tá aí no mercado, tá? uhum, O valor de uma entrada de uma carta contemplada. Mas você dobra o capital, uhum, né? Você vai lá, se você tem 500 mil, você faz 1 milhão, né? Se você quer de imediato, uhum. né? Você dobrou seu capital, Tudo entendeu? é uma questão de interesse, né? A análise da. Não, você, Alô? como consultor, voltou? Voltou. Vocês, como consultores ali que vendem, também têm esse conhecimento para identificar o que, que é mais adequado para cada Sim, perfil. sim. E é, Às vezes o cliente não pode esperar, né? Então ele tem que entrar na carta contemplada, né? Que é um negócio que ele vai perder e tudo mais. Só que não é igual um consórcio, como eu te falei. A carta original de consórcio, ela não tem nenhum tipo de juros, só taxa de administração, não tem entrada. Já a carta contemplada, ela já tem. Ela tem entrada, né? Então já fica um custo financeiro maior. Mas tem, e fica menor que o financiamento. uhum. Já tem um custo maior porque a pessoa já vai ter acesso ao recurso ali também de imediato, né? Não precisa ficar Sim. esperando a inflação, porque ela já está contemplada, né? É isso aí. E já é de um terceiro que contemplou, né? Uhum, Então ele vai lá e vende e você pega aquela carta contemplada, mas é um bom negócio também. uhum, Claro, eu sou, assim, eu como consultora, eu sou muito fã do consórcio, do produto consórcio, tá? Eu gosto muito do planejamento. uhum, Tudo que eu vou fazer, eu planejo. Ó, quando eu, por exemplo, eu vou viajar, eu planejo um ano antes. uhum. Aí você consegue fazer tudo se planejando, né? É, E você não paga bem mais caro. como eu falei antes, né? A gente gerar conhecimento nas pessoas de que existe forma de se programar que não é só guardando o dinheiro, para quem tem dificuldade de guardar o dinheiro. Então, se tem mais facilidade em pagar algo, consegue, através do consórcio, se programar para coisas futuras, pagando já por algo, né? É Antecipado, isso aí. a gente não pagar juros. É isso aí. E assim, ó, nós temos muitos clientes de fora do país hoje, sabe? Pessoal que está lá fora, que está Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha. Hoje a Demicon ela tem um escritório, uma loja oficial em Miami e tem alguns pontos, né, que são pontos de vendas em outros países. E nós Uhum, temos muitos clientes brasileiros, né, que estão lá fora e investe muito, assim, porque eu acho que o planejamento deles futuro é voltar para o Brasil, né? Voltar para o uhum, Brasil e ter um patrimônio aqui para poder, né, viver assim tranquilamente, entendeu? uhum. Então, assim, a gente tem bastante cliente fora do país. E é uma forma de ter o investimento em imóvel sem ter o imóvel físico exatamente, né? Para quem Sim, sim. não tem o custo da manutenção do imóvel ali, num caso do cliente ser contemplado, ele tem um prazo para usar ou ele pode. Não, Tem, não. Não tem prazo. Lá fica rentabilizando mais ou menos 1% ao mês, aquele valor total. E você fica rentabilizando. Quando você quiser comprar um imóvel, você solicita a liberação da carta, mas não tem prazo. Você pode deixar lá até terminar o grupo. E você, se terminar o grupo, você tiver contemplado lá rentabilizando, você vai receber todo rentabilizado em dinheiro. uhum. Você não vai precisar comprar nenhum imóvel. Vamos falar mais um pouquinho ali de como usar o consórcio para alavancar patrimônio, que surgiu pergunta agora e tem pessoas que entraram depois, então a gente reforça isso também, que aí já Sim. entraria como um investimento financeiro, né? Sim, sim, é um investimento financeiro. É você comprar o imóvel, é como eu te falei, esse para alavancar patrimônio seria você formar uma aposentadoria imobiliária, né? Você estar ali e ter 5, 6
imóveis alugados, todo mês vinha aquele valor de aluguel. Ou você, por exemplo, eu tenho um cliente que ele comprou 10 apartamentos em São Paulo, com consórcio, tá? Ele comprou estúdio, aqueles estúdios, né, de um quarto, e ele aluga por Airbnb, Uhum. né? Para convenção, assim, às vezes de profissionais que às vezes vai para São Paulo. Então, assim, ele não, os imóveis dele nunca para sem tá alugado, Uhum. entende? Então, ele está gerando ali, é dele, e quem está pagando para ele seria as pessoas que estão alugando, Sim. né? No caso, não tem limitação também. A gente falou de fora do Brasil, mas vamos dizer, alguém aqui em Criciúma compra uma carta de crédito, ela pode usar em qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar, Pra... qualquer Uhum. lugar do Brasil. Você pode comprar em São Paulo, Rio de Janeiro, Nordeste, Uhum. aonde você quiser. E na hora Aonde de usar para alavancar o patrimônio, nessa questão de receber aluguéis, aí na hora de adquirir, a pessoa pode ver onde é o lugar que está o mercado mais favorável também para isso, né? escolher o lugar aonde está aquecido ali o setor de imóveis, né? E Uhum. comprar. Hoje seria que é, Florianópolis, né? Eu não sei como é que tá, Balneário Camboriú, Itapema, que está bem aquecido ali, mas você pode comprar onde você quiser. Uhum. Entende? O consórcio te permite isso, você comprar o imóvel em qualquer lugar do Brasil. Uhum. Inclusive, se você, por exemplo, né, hoje, se você quiser comprar um imóvel fora do país, você também consegue. Mas você teria que ter um imóvel já no Brasil, deixar ele como garantia e esse valor você utilizar para a compra do imóvel fora do país. Uhum. Entendeu? Mesmo com consórcio, isso. Mesmo com o consórcio. Né? Hoje permite até comprar imóvel de leilão, tudo. Né? Uhum. Mesmo com as cartas de créditos ali, tá, cada vai evoluindo bastante, Uhum. né? O consórcio ele está hoje numa evolução tremenda, assim, porque é a bola da vez, Uhum. né, Ju? Só cabe a mais pessoas terem acesso, né, a esse conhecimento e conhecer, como eu já conversei em conversa particular contigo, assim, a Sim. gente tem às vezes uma visão por apenas uma instituição, mas às vezes cabe conhecer, igual É, eu conheci e fiz a comparativa de preços também, que é muito importante na hora de adquirir qualquer coisa, isso eu passo bastante na organização financeira, na hora de fazer qualquer aquisição, seja de investimento, financeiro em si, no investimento lá no CDB ou numa aquisição de uma linha de crédito e até mesmo do consórcio, precisa ser mensurado e conversado com pessoas que têm a disponibilidade para prestar consultoria em si, né? Que é o que tu faz. sim. Pra... Sim, é que assim, né? Às vezes a instituição financeira cobra a taxa de análise de crédito, cobra algumas coisas que já fica com uma parcela maior, né? Na empresa que eu trabalho, só tem taxa de administração, não tem taxa de análise de crédito, não tem taxa de adesão, então assim, então a parcela fica menor, né? Uhum, Não fica tão, né, maior assim. E tem em outros lugares que as parcelas ficam maiores porque tem que ver ali o que que eles estão cobrando, né? uhum, isso. Ana, aqui eu acho que a gente concluiu, Sim, né? Eu só vou deixar um recado aí para o pessoal que queira conversar com a gente. Depois eu vou deixar o vídeo gravado no YouTube com legenda. Eu posso deixar os nossos contatos também. sim, Aí a educação financeira comigo quer fazer um orçamento de como está a visão financeira no geral. A gente agenda uma reunião, conversamos e fizemos um planejamento até futuro. E aí entra a parte da programação de aquisição de bens que a gente pode estar passando para fazer essa consultoria também do consórcio para adquirir. ok, ok, Ju. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Foi bem legal. Tá Então, tá bom? coisa, a gente faz outro. Mas É, vamos conversar então. vamos conversando, tá? Beijos. Tchau.